Este vídeo aqui é sobre religião. Porém, como não existe aqui no YouTube uma categoria chamada religião, eu estou listando o vídeo como política. Até porque tem a ver com política. Se você for analisar, na verdade, tudo tem a ver com política, né? Mas em tese seria um vídeo sobre religião. Eu quero conversar sobre por que eu não frequento mais a casa espírita. Por quê? Porque eu fui indagado por uma pessoa que veio dizer: pô, você se diz espírita e não frequenta a casa espírita? Gente, o motivo de eu não frequentar mais a casa espírita é o seguinte. Ao longo de 35 anos militando no espiritismo, eu vi várias casas espíritas. E invariavelmente eu encontrei a mesma situação, né? Gente que se diz espírita tendo espírito no sentido figurado aqui dizendo, né? Egoísta, egocêntrico, maléfico, sim, maléfico, espírito orgulhoso, espírito até canalha, né? Então, em vez de dar o exemplo do que o próprio espiritismo preza, eles fazem ao contrário do que o espiritismo fala, né? Eu já vi, por exemplo, em casa espírita, líder espírita no meio de sessão dando esporro nos médiuns, né? No meio da sessão. Ora, em primeiro lugar, que líder espírita não é para dar esporro nos médios. Em segundo, se for para dar esporro nos médios, que o faça num momento em privado e não em frente ao público. O próprio líder do centro espírita humilhando os médios em uma sessão pública. É isso? É isso aí? Eu vejo recorrentemente espíritas que se dizem tão caridosos que vão dar sopa para os mendigos à noite, que fazem refeições e que ajudam em lares, orfanatos e tudo. Quando eles chegam aqui fora é o quê? Ah, uma Bolsa Família, os pobres que se virem, né? Ah, mas aumento de 7,5% no salário mínimo? Para que isso? O pobre tem que ganhar o que deve ganhar, né? Ah, dedução de até 5 mil reais na tabela do imposto de renda? Para que fazer tanto pelos pobres? Então, tem um nome para isso. O nome disso é hipocrisia, né? Então, o espiritismo não poderia ser habilitado ou militado por gente hipócrita, né? Aí eu entro no princípio da época que eu era católico, né? Cada um de nós precisa fazer a sua reforma íntima, né? Reforma íntima, né? Pensar no outro, não pensar só em si, né? E o que tem de espírita que vira e pensa só em si, uma vez eu virei para um deles e eu disse, né? O que está acontecendo é que vocês apoiando o Jair Messias Bolsonaro, vocês estão aderindo ao fascismo, né? Aí ele veio dizer: não, mas fascismo não é o que você pensa, né? Fascismo é porque o pessoal lá entrava com uma faixa preta, daí o nome, fascismo, né? Ora, que me interessa se a faixa era preta, era branca, era vermelha, era o raio que o parta? O que me interessa é o que os fascistas fazem, né? Jair Messias Bolsonaro é fascista, né? E é um absurdo, é um contrassenso um espírita apoiar Jair Messias Bolsonaro. Não aceito, não passará. Simples, 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 né? Porque o bolsonarismo não é só diferente do espiritismo. O bolsonarismo ele é o oposto do espiritismo, né? Aliás, bolsonarismo que o senhor Divaldo Pereira Franco defendia, né? Não vamos nos esquecer. O senhor Divaldo Pereira Franco, antes das eleições de 2018, ele foi condecorado lá pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, condecoração que ele não deveria ter aceitado, e aceitou e se tornou bolsonarista e começou a usar o púlpito espírita para defender o bolsonarismo, né? Como diria John Milton naquele filme O Advogado do Diabo, muito bem interpretado pelo Al Pacino, né? Vaidade, o meu pecado predileto, né? E também não sou fã, não mais, né? Como era do Divaldo, aliás, mas não mais e não mais também, de Francisco Cândido Xavier, que o tempo inteiro defendeu a ditadura militar, aquela ditadura brutal que assassinou, matou, fez as maiores barbaridades, humilhou gente, né?
aconselho a leitura de um livro chamado Brasil Nunca Mais. Eu reli recentemente. Leia esse livro, Brasil Nunca Mais. Veja o que era a ditadura militar. E o Francisco Cândido Xavier ficava passando pano. Em resumo, gente, eu não preciso da casa espírita para ser espírita. Eu posso ser espírita aqui fora, tá? Eu realizo o meu espiritismo fazendo o culto do lar toda segunda-feira às 9 horas da noite, aqui na Ilha do Governador, né? Eu realizo o meu espiritismo relendo a obra do Allan Kardec, né? Especialmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, né? E também tenho planos de ler a obra do Leon Denis. E eu, sobretudo, pratico o meu espiritismo tentando ao máximo que eu posso seguir a verdadeira doutrina espírita, que é a doutrina do Allan Kardec, tá? Não preciso ir numa casa espírita cercada de gente hipócrita para fazer isso. E a propósito, só para esclarecer, antes de deixar ir na casa espírita, eu estava frequentando uma casa espírita lá em Miguel Pereira, né? Onde a minha família mora, né? Eu moro parte da semana, algumas semanas, né? Eu estava frequentando. Eu não vi nada de errado lá, tá? Fui super bem recebido, super bem tratado, não vi esses problemas que eu falei aqui no vídeo, né? Mas também frequentei por pouco tempo. Agora, não tenho nada o que falar lá da Casa Espírita de Miguel Pereira. Mas posto isso, eu não boto mais os pés numa casa espírita, apesar de continuar sendo espírita. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.